Louvado seja Deus. O profeta Isaías, ele disse ao Senhor: Senhor, quem deu crédito na nossa pregação, ou seja, a quantos poderam ouvir e obedecer ao Evangelho de Deus, Senhor? O profeta Isaías, ele anunciava pelo Espírito Santo a vontade de Deus. A vontade de Deus que era tão somente que o povo desse ouvidos às palavras de Deus. Era tão somente que o povo obedecesse às palavras que o Senhor diria através da sua boca. Porque o Senhor queria um povo sendo guiados por caminhos retos, por caminhos de paz, pelo caminho que o Senhor tinha preparado para o seu povo. Então o profeta Isaías disse: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? O povo muitas das vezes ouvia o que o profeta Isaías dizia pelo Espírito do Senhor. Muitas das vezes o povo ouvia e obedecia. Mas muitas das vezes podemos ver que o povo escolhido de Deus, eles ouviam e dali a pouco já esquecia de tudo que o Senhor tinha dito pela boca do profeta. Deus, Ele é fiel em toda a sua palavra. Deus, Ele continua fiel nas suas promessas. Não mudou desde aquela época para com as nossas vidas. Deus, Ele continua fiel sobre as nossas vidas. Muitas das vezes, Deus, Ele busca um relacionamento fiel e sincero para com o povo. Deus, Ele enviou Jesus Cristo para nos libertar e também nos dar a salvação. Ele mantém a sua fidelidade e toda a sua lealdade para com as suas promessas. Deus, Ele busca pelos pecadores perdidos através do seu Filho Jesus Cristo. É por meio de Jesus apenas que o homem pode se achegar a Deus. Mas muitos não dão ouvidos. Muitos não se atentam nas palavras de Deus. Se queremos conhecer a Deus, é por meio de Jesus Cristo. Por Jesus Cristo,
Ele morreu numa cruz. E Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Ele subiu aos céus e se encontra até então à direita de Deus Pai, como mediador entre Deus e a humanidade. Jesus, ele é o único mediador. Não existe outro mediador. Não existe. Jesus Cristo, ele é o Salvador. Ele é o Salvador de todos aqueles que crerem no seu nome, nas suas palavras, e assim tomarem por prática. Deus, ele não mudou. Deus, ele continua o mesmo. O homem pode até mudar. O homem muda o seu caráter. O homem muda as suas atitudes. Mas Deus, ele se mantém fiel em toda a sua palavra. Deus, ele preparou para aqueles que creem em Jesus Cristo uma dádiva para todo homem que se achegasse até Deus por meio da fé em Jesus Cristo, que todos pudessem ser salvos. Deus, ele tem preparado. Deus, ele tem preparado um caminho perfeito, um caminho seguro. Mas muitos não dão crédito, muitos não dão ouvidos às palavras de Deus. Eu digo as palavras de Deus, porque o homem pode corromper os seus sentidos. O homem pode se corromper os seus entendimentos. Mas Deus não. Deus, ele continuará sempre com as suas promessas de pé. E essas promessas são para todos aqueles que crerem em Jesus Cristo, por meio da fé. A Bíblia nos diz: bem-aventurados são aqueles que dão ouvidos a palavras da profecia. Ou seja, felizes serão todos aqueles que derem ouvidos às palavras de Deus e a obedecerem em prática. Jesus, o Filho de Deus, ele continua o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente será. É por meio de Jesus Cristo, pela fé, que o homem pode ser salvo. Não tem outro caminho fora de Jesus para que alguém possa ser salvo. Não tem outro caminho. É somente por meio de Jesus Cristo que o homem pode chegar nesse caminho perfeito em relacionamento com Deus. É por meio de Jesus. O homem não consegue chegar até Deus fora de Jesus Cristo.
Eu digo a vós, porque o verdadeiro evangelho não muda. O verdadeiro evangelho continua o mesmo. Mas vale a pena vos lembrarem que nesses últimos dias podemos ver um evangelho diferente. Um evangelho que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Eu digo a vós sobre o falso evangelho. Sobre o falso evangelho, porque muito vemos as advertências de Jesus Cristo no Novo Testamento. Jesus disse que nos últimos dias viriam muitos no nome de Jesus, no nome dele, se passando por obreiro verdadeiro, por ministro de Deus verdadeiro, e enganariam a muitos. Enganariam a muitos porque o foco desse falso evangelho não é a salvação. O foco do falso evangelho não é para que a sua alma seja salva. Jesus Cristo, ele muitas das vezes advertiu na sua palavra: cuidai para não seres enganados pelos falsos profetas. Falsos profetas são todos aqueles que vêm no nome de Deus. Falsos profetas são todos aqueles que vêm no nome de Jesus e pregam um falso evangelho. Eles anunciam uma doutrina falsa, um evangelho distorcido do original, enganando as pessoas. Tudo por causa de posições, por causa de status, por causa da avareza, por causa do dinheiro. Foco desses falsos ministros, desses falsos pregadores, não é a salvação eterna. Esses falsos obreiros são induzidos pelo espírito do diabo. Eles trabalham para Satanás, enganando as pessoas. Eles pregam um evangelho terreno, um evangelho fabricado por homens, que nunca foi o evangelho de Jesus Cristo. Eles pregam enganando as pessoas, simplesmente para tirar dinheiro das pessoas. Podemos ver esse falso evangelho como um evangelho gospel. Podemos ver nos últimos dias aqueles que dizem pastores assalariados, enganando as pessoas, tirando o dinheiro das pessoas, tudo por causa da avareza, tudo por causa do dinheiro, tudo por causa da cobiça. Mas muitos ficam enganados pelos falsos obreiros, porque o que eles fazem,
é dirigir uma obra aqui na terra, não a obra do reino de Deus. Esses pastores não têm compromisso com a verdade. Tanto Jesus Cristo como os seus discípulos. Muitas das vezes vemos nos alertando em suas cartas quanto a esses enganadores da fé. A verdade te liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como o homem ser liberto sem ouvir a verdade, sem examinar o que diz as Escrituras. Mas muitos ficam enganados, muitos não dão crédito às palavras de Deus, muitos não dão crédito ao Evangelho de Jesus Cristo, pois Jesus Cristo ele tem uma igreja, e a igreja de Jesus, ela é em espírito e é em verdade. A igreja de Jesus, ela não tem CNPJ. A igreja de Jesus, ela não é de tijolos, porque a sua própria palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus, ele habita dentro de pessoas. Deus, ele tem que fazer morada através do Espírito Santo dentro de mim e de vós. Jesus Cristo, ele tem uma igreja verdadeira. E essa igreja de Jesus é em espírito e em verdade. Diferentemente do que os falsos obreiros pregam. Diferentemente do que os falsos obreiros anunciam às pessoas. Pois o que eles destacam é as suas posições. O que eles destacam é as suas denominações. O que eles destacam são as suas placas religiosas, em vez de destacar o reino de Deus. Mas Jesus Cristo, ele continua o mesmo. Jesus, ele vai ser sempre fiel a todos aqueles que vêm até ele. Mas é necessário manifestar a fé. A fé é obediente. Porque a fé em Jesus Cristo é o único requisito que Deus requer do pecador perdido. A fé em seu Filho Jesus. Mas esses falsos obreiros, eles enganam as pessoas com uma doutrina diferente, com uma doutrina muitas das vezes que se parece, apenas parece, com a palavra de Deus, mas não é. Eles pregam heresias, eles pregam muitas das vezes até mesmo o que não está na Bíblia. Eles pregam, eles adicionam muitas coisas dentro da palavra de Deus. Mas é preciso o homem se atentar às verdades de Deus. É preciso o homem se atentar no que diz a palavra de Deus. Porque sem fé é impossível de
todo homem agradar a Deus, é preciso manifestar a fé. É preciso manifestar a fé com obediência às suas palavras. Mas Deus, Ele mantém a sua fidelidade. Foi assim com o seu povo, Israel. E também o Evangelho tem alcançado aos gentios, que somos nós. Mas é preciso o homem se atentar às palavras de salvação. Porque muitas das vezes seguimos por caminhos que não agradam a Deus, por caminhos que Deus não se encontra diante de nós. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Jesus é o caminho que nos liberta da prisão do pecado. Jesus é o caminho que nos liberta e também nos salva. Jesus, somente Ele nos livra da futura condenação divina que virá sobre os filhos da desobediência. Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho não é esses falsos ministros. O caminho não é a placa da sua instituição. O caminho não é a placa da sua denominação. Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho é Jesus Cristo. O caminho não é o pastor. O caminho não é o líder espiritual. O caminho não é o padre. O caminho não é a religião. O caminho é Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo, Ele nos ensina a sua palavra. Eu sou o caminho. Mas muitos têm buscado por tantos caminhos que não é os caminhos de Deus. Não é o caminho que Deus tem preparado para que o homem possa ser liberto e também ser salvo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus é o Pai revelado na sua pessoa. Se queremos conhecer a Deus, temos que se atentar para Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus disse também: eu sou a vida. Jesus é a vida espiritual com Deus, porque Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. Jesus é a vida espiritual com Deus. Em Jesus, todo homem que crê nele, pela fé, e obedece às suas palavras, tem a vida espiritual com Deus. Jesus disse: e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se quisermos chegar até Deus, é por meio de Jesus Cristo. É pela fé. É pela fé que nós teremos verdadeiro relacionamento
com Deus. Porque é Jesus Cristo que justifica o homem diante de Deus. É Jesus Cristo que perdoa os nossos pecados. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados e nos colocar em perfeito relacionamento, justificado diante de Deus. Fora de Jesus Cristo, não tem como o homem ser justificado diante de Deus. É por meio de Jesus. É por meio de Jesus apenas que o homem pode ser justificado. Deus abençoe, meus irmãos. Tirando do sol aqui. É por meio de Jesus que o homem será justificado diante de Deus. Não é por meio de doutrina de homens, não é por meio da religião, não é por meio de placas religiosas, é somente por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus. É somente por meio dele que o homem pode ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Louvado seja Deus. Mas muitos, nos últimos dias, não têm dado crédito para a mensagem que salva, para a mensagem de salvação. Muitos têm dado crédito num falso evangelho. Um falso evangelho que é fabricado aqui na terra. É fabricado pelos homens. Nunca foi fabricado por Deus. Pois é um evangelho que tem uma graça barata. Uma graça que não liberta. Uma graça terrena. Que muitos caem na graça desse falso evangelho. E esse falso evangelho, ele não liberta. Também muito menos salva. O que salva é o evangelho de Deus. São as palavras genuínas. São as palavras fiéis. Louvado seja Deus.
Mas muitos têm seguido, como assim diz Paulo, em uma das suas cartas. Muitos têm seguido falso evangelho. Um evangelho que nada tem a ver com Jesus Cristo, muito menos com o reino de Deus. Pois eles trabalham para homens. Eles são pregadores, pastores, ministros que dizem de Deus, todos assalariados. Eles são obreiros, como assim disse Paulo na sua carta. São obreiros fraudulentos. Não tem compromisso com a verdade. Muito menos com as palavras de Jesus Cristo. O foco deles são a ganância. O foco deles são a avareza. São as posições. São a vida de luxo. Totalmente ao contrário, eles vão na contramão do Evangelho de Jesus Cristo. Eles almejam a ganância, pois a avareza tem tomado seus corações. Eles fazem de tudo para tirar dinheiro das pessoas. Paulo diz que esses falsos ministros estão na perdição. Também todos aqueles que o seguirem estarão na perdição, porque não se atentam em buscar da verdade, em abrir as suas Bíblias e examinar as Escrituras. Mas muitos vão no que eles dizem, achando que é correto, por se passarem como assim vestido como o anjo de luz na aparência. Eles enganam a muitos. E muitos caem nas suas lábias. São lábias de perdição. Louvado seja Deus. Mas Jesus Cristo, também os seus discípulos, nos alerta. Como assim também ainda existe muitos pregadores que não se corromperam, que pregam a verdade. Muitos não têm se corrompido, muitos não têm se vendido por esse evangelho barato, esse evangelho gospel, que podemos ver nos últimos dias. Muitos não têm se corrompido, não têm desviado os seus olhos espirituais, porque permanecem na verdade. O homem só consegue se manter na verdade se mantendo os olhos em Jesus Cristo. Eu digo assim, mantendo a fé no Filho de Deus. Muitos pregam a verdade, como o profeta Isaías pregava. Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Mas podemos ver muito poucos são os que mantêm-se na verdade, pregando a verdade, porque esses se mantêm, porque o foco deles não são o dinheiro, o foco deles não são posições, o foco deles não são sentar na cadeira de Moisés. Não, o compromisso dessa minoria é com a sua alma, é com a sua eternidade. De
Diferentemente desses pregadores, desses pastores que anunciam um falso evangelho. Um evangelho de prosperidade. Um evangelho da ganância. Um evangelho cheio de filosofias humanas. Cheio de teologias humanas. É o que podemos ver nos últimos dias. É o que podemos ver dentro das religiões. É o que podemos ver dentro desses templos de 4 paredes. Um evangelho barato. Um evangelho de cobiça. E as pessoas seguindo esses obreiros fraudulentos, assim como diz Paulo. Sem se atentar para as verdades de Deus. Jesus Cristo, ele não muda. O homem tem mudado o evangelho de Jesus Cristo desde aquela época. O homem tem mudado. O homem tem adaptado muitas coisas. Simplesmente para sustentar esse falso evangelho. Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. O evangelho de Jesus Cristo, ele é o evangelho da autoabnegação. Em que eu tenho que deixar a vontade da carne. Eu tenho que negar a mim mesmo para um bem melhor. Para um bem melhor. Para exaltar, para exalar a glória de Deus em minha vida. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da autoabnegação. Temos que negar o nosso eu, nossos desejos, a nossa carne, porque a carne, ela é derivada do pecado de Adão e Eva. Deus, ele procura para com os seus adoradores uma adoração sincera, uma adoração que podemos ter no Espírito, na verdade. Pois Jesus Cristo mesmo, ele disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Mas esses falsos obreiros, esses obreiros que não têm compromisso com a verdade, eles pregam uma falsa adoração. Eles pregam um falso evangelho. Um evangelho de perdição. Um evangelho que não tem verdadeira adoração diante de Deus. Um evangelho que Deus não recebe. Um evangelho que é totalmente da terra. Pois eles omitem muitos textos da Bíblia, muitos versículos da Bíblia, para enganar as pessoas. Mas Deus tem compromisso com aqueles que se mantêm na sua verdade, não nas verdades que dizem o homem, são nas verdades de Deus. Mas para isso é preciso examinar as Escrituras, para não sermos enganados. Para não sermos enganados por ministros que vêm no nome de Deus, que vêm no nome de Jesus. Assim como diz o próprio Senhor Jesus, que muitos viriam no nome dele e enganariam a muitos. Jesus disse: acautelai-vos
para que ninguém vos engane. Que muitos profetas, que muitos que se dizem profetas, porque muitos que se dizem pastores, porque muitos que se dizem pregadores, porque muitos que se dizem ministros de Deus, virão no meu nome e enganarão a muitos. É preciso examinar as Escrituras para não sermos enganados por esse evangelho balela que vemos pregados por aí, nas redes sociais, principalmente dentro dos templos de 4 paredes, por obreiros, por pastores, por ministros que não têm compromisso com a verdade, muito menos com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala em uma das suas cartas, na carta 2 aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 3, Paulo vai dizer assim, pelo Espírito Santo de Deus: mas eu temo, de algum modo, ou de alguma forma, assim como a serpente ela enganou Eva com sua astúcia. Deixa eu falar um negócio aí. E sutileza. Falar um negócio aí. Que as suas mentes, ou seja, que seus entendimentos sejam corrompidas, ou seja, sejam corrompidos da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque se alguém vos pregar-vos um outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não aceitastes, vós ireis sofrer. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Porque Paulo, ele adverte aqui aquela igreja. É por fora, Lucas, pro carro tá. Aquela igreja, amém, em espírito e em verdade. Paulo, ele temia que após a partida dele ali de Coríntios, os falsos pregadores, os falsos ministros da verdade iriam enganar as pessoas.
Paulo, ele continua dizendo que se viesse pessoas que pregassem um outro Jesus, além daquele que ele tinha pregado, além daquele que ele tinha ensinado, que ele tinha conhecido, ou outro evangelho, assim como ele tinha conhecido, muitos iriam sofrer. Porque o evangelho que não é de Jesus Cristo, também o falso evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho da verdade, só traz perdição às pessoas. Porque eles não se encontram enquadrados na verdade. Eles se encontram não enquadrados em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Paulo disse que se eles aceitassem um outro Jesus, um Jesus fabricado aqui na terra, um evangelho gospel, um evangelho de prosperidade, muitos iriam sofrer. Não é diferente de nós vermos nos últimos dias. Vemos uma multidão seguindo um outro Jesus. Vemos a multidão seguindo um outro evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Mas muitos não se atentam. Muitos não dão crédito na palavra de Deus. Muitos dão crédito em homens. Muitos dão crédito em pessoas que não têm compromisso com a sua alma, que não têm compromisso com o evangelho de Jesus Cristo. Muitos dão crédito. Muitos dão crédito na religião. Pois Deus, Ele enviou Jesus Cristo para salvar a humanidade. Mas Jesus não fundou uma religião para o homem seguir. De lá para cá, o homem tem distorcido do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O homem tem distorcido. O homem tem se distanciado. O homem tem omitido a verdade, fabricando a religião, fabricando um falso evangelho que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio nos trazer a religião para seguirmos, pois a religião não salva. A religião não salva o homem. A religião não perdoa pecados. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, Ele é a solução para essa trágica situação em que o homem se encontra. Deus, Ele oferece perdão a todo pecador. Deus, Ele oferece
a paz verdadeira, a paz da alma, a paz interior. Deus, ele oferece um caminho perfeito, um caminho que nos leve com segurança para seu repouso, para a sua presença. Deus, ele oferece as suas misericórdias. Deus, ele oferece a sua graça por meio de Jesus Cristo. É por meio de Jesus que encontramos todas essas coisas. É por meio de Jesus. Jesus veio nos trazer a salvação pela graça de Deus. Deus enviou Jesus Cristo para libertar o homem da escravidão do pecado, da futura ira de Deus que virá sobre os filhos da desobediência. O caminho é Jesus Cristo. O caminho não é eu e você seguir uma religião. O Jesus Cristo não nos ensina a seguir uma religião. O caminho é Jesus Cristo. Pois a religião não salva o homem. A religião só põe fardos nas nossas costas. Paulo diz que a religião é tão somente fonte de lucro. Onde podemos ver uma religião é fonte de lucro. Não seremos salvos ninguém será salvo pelas obras terrenas. É bem verdade que todos nós devemos ser bons para o nosso próximo. Todos nós devemos ser bons para as pessoas, ajudar o próximo, amar o próximo. Mas a salvação não está condicionada ao homem ser salvo pela força do seu braço. A salvação é por meio da fé. A fé em Jesus Cristo. As obras humanas não têm poder para salvar, muito menos a lei. Porque a lei, ela simplesmente ela aponta o pecado do homem. Mas Jesus Cristo, Ele pode nos libertar da prisão do pecado, perdoando os nossos pecados e nos dando a salvação. Mas é preciso se atentar, é preciso dar crédito na palavra de Deus, não em palavras humanas, não em palavras terrenas, que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, não num falso Evangelho. Porque o falso Evangelho é da carne. O falso Evangelho agrada ao ego das pessoas. Jesus Cristo ainda continua o mesmo. O homem pode até mudar o seu discurso. O homem pode mudar, o homem pode vender o seu caráter, que outrora tinha. Mas Jesus Cristo vai ser sempre fiel, vai se manter fiel na sua palavra. O Evangelho de Jesus Cristo é arrependimento. O Evangelho de Jesus Cristo continua o mesmo. O Evangelho de Jesus Cristo é arrependa-se. Arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se, se converta ao Senhor.
É preciso uma nova direção para o homem seguir. É preciso um novo entendimento. É preciso nascer da água e do Espírito. Ter um novo nascimento. É preciso ter uma mudança interior. Nascer de dentro para fora. Esse é o Evangelho da regeneração. É o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que liberta e salva. É o Evangelho que tem transformação. Não é o Evangelho de aparências. Porque o que vemos nos últimos dias, pregado pelos falsos obreiros, pelos os pastores que não têm compromisso com a verdade, então é um evangelho transformador apenas externamente. As pessoas mudam externamente, mas o interior continua o mesmo. Sem libertação, sem salvação. O evangelho que agrada a carne não agrada a Deus. É preciso manifestar a fé. A fé obediente. Pois em fé não conseguiremos agradar a Deus. É por meio da fé que o homem pode ser salvo. Jesus Cristo disse: quem entra pela essa porta que sou eu, será salvo. Todo homem que entrar pela essa porta que é Jesus Cristo será salvo. Não condenado. Passará da morte para a vida espiritual. Preciso dar crédito nas verdades de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele veio libertar o homem das garras do diabo, trazer salvação, para que todos aqueles que crerem no seu nome venham ter a vida espiritual com Ele. Deus, Ele trará juízo a essa terra. A palavra dele não mudou, mas muitos estão desapercebidos. Muitos não estão se atentando a essa palavra. Muitos não estão se atentando às palavras de Deus. Deus trará juízo a todos os filhos da desobediência. Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que as pessoas não venham ter conhecimento em Jesus Cristo e na glória de Deus. Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Jesus Cristo, Ele é a única porta que o homem pode ser salvo. Não existe outra porta para a salvação fora de Jesus. Qualquer outra porta que possamos pegar fora de Jesus, é para a perdição eterna. Não tem outra. É momento de refletir nas palavras
de Jesus Cristo. Você pode ser salvo aí aonde você está. Simplesmente se você crê no Filho de Deus e por obediência obedecer a sua palavra. Não é preciso frequentar templos de 4 paredes para ser salvo. Para ter comunhão com Deus, não é preciso. Diferentemente do que os falsos obreiros eles ensinam as pessoas. Deus ele requer do pecador perdido a única coisa é a fé em seu Filho Jesus Cristo. Mas muitos estão acreditando no que dizem os falsos obreiros, os pastores comissionados, que para você manter uma comunhão, uma salvação, tem que estar dentro de um templo de 4 paredes. A palavra de Deus não diz nada disso. É a verdade que liberta o homem. Saia do engano religioso. Pois Jesus Cristo nos advertiu quanto ao engano religioso. É a verdade que liberta. Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeste. E eles cobram. Eles fazem comércio. Pastores corruptos, ministros de Deus corruptos, que vêm através das religiões, simplesmente como disse Paulo, para ganhar dinheiro. É a verdade que liberta. Simplesmente a verdade. Jesus Cristo ele é suficiente para a salvação do homem. Não é preciso pagar promessas. Não é preciso nada. Não é preciso amuleto para alguém ser salvo. Não é preciso. Pois a maior dádiva, a maior bênção de Deus se encontra em Jesus Cristo. Mas o homem não tem buscado um relacionamento com Deus. O homem dá crédito em muitas coisas. O homem dá crédito no falso evangelho. O homem dá crédito a um outro Jesus. Jesus ele se mantém fiel na sua lealdade, no seu amor. Pois ele é o mesmo. O homem muda. O homem muda o seu discurso. Outrora pregava a verdade, mas foram corrompidos. Corrompidos pelos olhos altivos. Corrompidos pelo manjar de Satanás. Corrompidos pelo prato de lentilha. O homem se vende. Troca o seu caráter. O homem se vende por um outro Jesus. Como assim disse Paulo? Obreiros fraudulentos, falsos pregadores, falsos ministros, falsos pregadores. Tudo para ganhar dinheiro das pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo é que liberta. Libertando o homem, ele traz transformação, ele traz salvação.
Arrependam-se de seus pecados. Se converta ao Senhor. Não é se converter a uma religião. Porque a religião não perdoa pecados. Não é se converter a uma denominação. Porque a denominação também não pode salvar o homem. Não é isso que Jesus ensinou. Porque vemos muitos nos últimos dias convertidos a uma placa religiosa, a uma instituição, a uma denominação, a uma religião. Mas poucos se vemos muitos convertidos a Jesus Cristo e a sua palavra. O Evangelho de Jesus Cristo traz salvação a todos aqueles que crerem e lhe obedecem. Jesus ele trará juízo aos filhos da desobediência. Mas a porta da graça, que é Jesus Cristo, ainda está aberta. Mas chegará o dia que ela irá se fechar. Aí muitos vão buscar por Jesus e não irão mais encontrar. Pois não será mais possível. Essa dádiva. O momento é hoje. É agora. Podemos ter um relacionamento com Deus perfeito através de Jesus Cristo, pela fé. É pela fé. É pela fé que o homem tem o perdão dos seus pecados. O homem tem os seus pecados perdoados por Deus, não pela religião. É por Jesus Cristo que o homem ele tem a possibilidade de ser justificado diante de Deus. Louvado seja Deus.